Vamos cantar 194. (194). Muito lindo, né? Morada feliz. 194, morada feliz. Congejo a morada feliz, prometida segura no céu. Avistamos il lindo país, pela fé na palavra de Deus. Com Jesus no porvir, viveremos il lindo país. Com Jesus no porvir, viveremos lindo do país. Paciente podemos penar, se sofrermos por Cristo Jesus, pois sem culpa, sem falta ou pesar, viveremos o reino de luz. Com Jesus no porvir, viveremos o lindo país. Com Jesus no porvir, viveremos o lindo país. Intervalo. 194. No descanso perfeito eternal, desfrutando a labor que passou. No descanso perfeito eternal, desfrutando a labor que passou, cantaremos em tom triunfal os louvores de quem nos amou. Com Jesus no porvir, viveremos o lindo país. Com Jesus no porvir, viveremos o lindo país. Amém. O pregador chegou. Fernando, não problema, que com camiseta palmeirense não problema. Ninguém critica, ninguém tem ciúme, ninguém tem ciúme, né? Com camiseta palmeirense, não preocupe, todo mundo tem tolerância, não preocupe. Vamos cantar mais um. Vamos orar. Carolina faz oração. Oremos. Irmã Carolina faz oração. Amém. Vamos cantar mais um hino, depois vamos ouvir, aprender, né? Palavra de Deus. 144. Esse 144, segurança e alegria. Emília gosta desse também. Emília, ela gosta bastante de Inários. 144, segurança e alegria. Que segurança tenho em Jesus, pois nele gozo, paz, vida, luz. Com Cristo herdeiro de me aceitou,
mediante Filho me salvou. Conto história cantando assim, Cristo na cruz foi morto por mim. Conto história cantando assim, Cristo na cruz foi morto por mim. Inteiramente me submeti, plena alegria nele senti. Anjo descendo, trazendo céu, prova da graça que vem de Deus. Conto história cantando assim, Cristo na cruz foi morto por mim. Conto história cantando assim, Cristo na cruz foi morto por mim. Intervalo. Firmado em Cristo, do seu amor, estou contente em meu Salvador. Última estrofe. Firmado em Cristo, no seu amor, estou contente em meu Salvador. Esperançoso hei de viver, por Jesus Cristo, por seu poder. Conto história cantando assim, Cristo na cruz foi morto por mim. Conto história cantando assim, Cristo na cruz foi morto por mim. Amém. Aqui tema original, né? Inglês, blessed assurance. É segurança, né? Segurança em inglês, assurance. Segurança e alegria. Primeiro, né? Primeiro nome de tema, blessed. Blessed assurance. Blessed, né? Deus abençoe assim, né? God bless. Vamos repetir comigo. God bless. Significa Deus abençoe. Hoje, Emília, John, não esqueça, tá? Deus abençoe. Em inglês, God bless. God bless to you. Deus abençoe para você. Em inglês, God bless to you. Depois eu vou perguntar a Maria Martins. Depois de uma semana, vamos ver. Se esquecer, paga multa. Tá pronto? Tá bom. Vamos ouvir pelo irmão Fernando, né? Hoje, não tem problema. Ele me pediu, pastor, empresta camiseta social. Mas aqui não deu tempo, né? Aqui em cima tem camiseta social. Mas camiseta palmeirense, eu gosto. Porque time de meu filho também palmeirense. Meu filho Daniel. Mas não pode brigar aqui, tá? Corintiano, Santos, né? Não pode brigar. Pode vir. Que a graça e a paz do Senhor seja com todos. Os irmãos me perdoem. O pastor já explicou já, né? Eu tenho vergonha, né? Estar aqui no público com essa camisa. Não quero influenciar ninguém. Opa! Convido os irmãos, nós abrimos a Bíblia no Salmo 2. Essa palavra, apesar de ser pego de improviso hoje para trazer a mensagem, essa palavra tem 2 semanas que eu venho meditando nela. Eu confesso que eu queria sair desse tema dos Salmos, porque a gente já comentou vários Salmos já,
para não ficar muito cansativo, né? Tem muito mais coisas na Bíblia, né? Não que não seja importante. E eu queria terminar com o Salmo 23 ou com o Salmo 42, que são salmos bem ricos também, e por ser muito conhecido, as pessoas acabam às vezes interpretando errado. Mas eu não sei porquê, mas Deus sabe, tem 2 semanas que Deus colocou no meu coração, e todo lugar que eu vou conversar com alguém, alguém cita o Salmo 2, e isso faz eu continuar meditando nele. E eu fui estudar esse salmo um dia antes do Natal, eu estava preparando uma mensagem, e nossa, eu também descobri tanta coisa rica que eu nunca imaginei que o Salmo 2 tinha. A palavra de Deus parece um poço sem fundo, é um oceano que a gente nunca consegue chegar no fim, porque quanto mais a gente pesquisa, mais coisas maravilhosas a gente vai aprendendo e entendendo da palavra do Senhor. Todos acharam o Salmo 2? Vamos ler, como de costume, né? Alternadamente. O título diz: O reinado do ungido de Deus. O verso 1: Por que se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs? O rei da terra se levanta, todo justo, e os príncipes contra o Senhor, contra o Senhor, dizendo: Rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. E se aquele que habita o Senhor zomba deles. Na sua ira, a seu tempo, lhes há de falar, e no seu furor os confundirá. Eu, porém, eu Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. e eu te darei as nações por graça, a unidade da terra por tua possessão. Com vara de ferro as regerás e as despedaçarás como um vaso de oleiro. Agora, pois o rei, sede, prudente, deixai vós advertir, juízes da terra. Servi ao Senhor com temor e alegrai-vos nele com tremor. Lê todos o 12? Beijai o filho para que se não irrite e não pereçais no caminho, porque dentro em pouco se lhe inflamará a ira. Bem-aventurados todos que nele se refugiam. Curve sua cabeça, por gentileza. Senhor, nosso Deus, queremos te agradecer, ó Pai, por esse culto, pela vida de cada irmão que está aqui, aqueles que não podem também, que o Senhor venha dar força, graça. Deus, continua falando conosco através da Tua palavra, que o Senhor venha ter misericórdia de mim e me usar para falar a Tua igreja, dando força, alento, falando aquilo que o Senhor quer falar conosco nessa noite. Eu te agradeço, ó Deus, por esse privilégio, em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, já foi dito que o Salmo, o livro dos Salmos é composto por 5 livros, né? 5 outros livros. E Salmo quer dizer louvor. E o Salmo 2, ele está na categoria do primeiro livro, dentro do livro dos Salmos, e também ele é colocado na categoria de Salmo messiânico. O irmão Maurício, até na rádio, ele comentou, né? Eu falei para ele: nossa, irmão Maurício, eu estou meditando nesse Salmo. É interessante que o que ele comentou reforçou ainda mais o desejo de estar trazendo essa palavra para os irmãos. Então esse salmo é um salmo messiânico. O que é messiânico? Que diz respeito ao Messias. Por exemplo, o profeta Isaías, ele é chamado de profeta messiânico. Por quê? Porque ele profetiza a maioria das suas profecias acerca de Jesus Cristo, que é o Messias. A palavra Messias quer dizer ungido, né? Ou Machia, do hebraico, né? Messias, Machia, e a palavra no grego é Christos, né? Quer dizer ungido. Essa palavra ungido quer dizer a pessoa que era ungida para fazer algo, para executar a vontade de Deus. O profeta no Antigo Testamento era ungido, o sacerdote no Antigo Testamento era ungido, o rei,
assim como Davi em 1 Samuel 16 também foi ungido. E antes de haver o rei, os juízes também eram ungidos a exercer e fazer a vontade do Senhor. E essa palavra ungido, ela tem uma abrangência muito grande, porque Deus não unge somente servos cristãos ou no Antigo Testamento, de Israel, judeus. Deus, ele usa cada um de acordo com a sua vontade, de acordo com o seu querer. Por exemplo, no livro do profeta Isaías, Deus ele fala que Ciro, um rei pagão, um rei idólatra, era o ungido dele. Ciro, meu ungido, meu escolhido. E quando o povo voltou do cativeiro, e foi dito a Ciro que Isaías havia profetizado muitos anos antes acerca dele, e leram essa profecia ao rei. O rei Ciro, ele louvou a Deus por saber que Deus não só o havia estabelecido, mas Deus o havia colocado como ungido, uma pessoa capacitada para exercer algo. Então essa palavra ungido, hoje em dia ela tomou um sentido pejorativo muito fora, né? Do sentido, né? Receba unção, o irmão vai ser ungido para isso, para aquilo. Mas o ungido na Bíblia não é somente o cristão, é toda pessoa que Deus capacita para fazer algo. E esse salmo, claro, Davi, quando ele está citando esse salmo, claro que ele não está pensando no Messias. Por isso que a revelação da Bíblia, ela é progressiva, ela vai progredindo, ela vai aumentando até culminar em Cristo. Em Cristo se cumpre a maioria das profecias messiânicas, porque Cristo é o Messias, é o enviado, o ungido de Deus. E aí, outras profecias que dizem respeito à segunda vinda do Messias e ao fim dos tempos, vão começar a se desenrolar, e algumas ainda não se cumpriram, né? Por exemplo, a volta de Cristo. Mas, quando Davi escreve esse salmo, assim como outros, com certeza ele está pensando nele mesmo. Ele está se colocando como ungido de Deus, uma pessoa capacitada do Senhor. E aí, nós podemos lembrar, até o pastor pregou aqui esses dias, Hebreus capítulo 11, que é chamado de a galeria dos heróis da fé, que diz que eles, no Antigo Testamento, não alcançaram a promessa. Eles andaram como cegos, tateando, ou seja, eles falavam movidos, inspirados pelo Espírito Santo, mas nem eles sabiam a amplitude daquela palavra que eles estavam falando ou escrevendo. E aí hoje, com a Bíblia já completa, nós podemos pegar um versículo, uma referência, e aí entender até onde vai essa palavra que Davi e os outros do Antigo Testamento falaram. Mas eles não tinham esse entendimento completo. Certa feita, um professor de teologia perguntou para os irmãos, para os alunos, né? Você conhece mais a Bíblia do que o apóstolo Paulo? E os alunos falaram, não, o apóstolo Paulo conhecia, né? Porque ele já foi, né? Conhecia ou conheceu mais a Bíblia do que todos nós. E o professor perguntou, e o apóstolo João, que andou com Cristo? Vocês conhecem mais a Bíblia do que o apóstolo João? Os alunos responderam, não, a gente não conhece a Bíblia mais do que o apóstolo João. E o professor continuou citando todos os apóstolos, e os alunos continuavam repetindo, e o professor disse, vocês estão enganados, vocês conhecem mais a Bíblia do que todos eles. Eles poderiam conhecer muito bem o Antigo Testamento, mas eles não tinham acesso a todo o Novo Testamento como nós temos. As cartas circulavam de uma igreja para outra. Então, hoje nós temos as cartas de Paulo, as cartas de Pedro, as cartas joaninas, de João, Atos dos Apóstolos. Então nós temos um entendimento mais completo acerca do Evangelho, acerca da graça de Deus, do que muitos deles tiveram. Por quê? Porque nós temos já toda a Bíblia completa e nós podemos interpretar de uma maneira mais fácil. Mas voltando aqui para o livro dos Salmos, ele começa aqui dizendo sobre os ímpios, sobre os povos gentios, agentes, ou seja, todos aqueles que não são do povo de Israel. E é interessante que Deus, ele ri. Ele vai dizer nos Salmos que Deus
ele zomba daqueles que são ímpios. O ímpio é aquele que conhece e não obedece. É como se fosse o ateu, né? A pessoa que conhece, mas ela negligencia a palavra do Senhor. E aí o salmista, ele vai falar aqui na primeira pessoa, no versículo 6, eu, porém, constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Claro que ele está falando aqui, na mentalidade dele, de Jerusalém, mas para nós, a visão de Sião é a nova Jerusalém, os céus. E aí vai dizer no versículo 7, que é o ápice aqui, é o centro desse salmo, é o versículo chave, ao qual disse, proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse, tu és meu filho, eu hoje te gerei. Esse versículo, ao longo dos anos, causou muita polêmica, muita contenda dentro da igreja, por divergências teológicas, tanto no primeiro século, no segundo, e até hoje, né? Claro que, como disse aos irmãos, ele está se referindo a si próprio, o salmista, como filho de Deus. Essa ideia de filho de Deus, individualmente, só o rei podia ter. Essa ideia de chamar Deus de pai, no Antigo Testamento, não havia, porque Deus era pai, Deus era chamado de pai da nação de Israel, mas não tinha esse negócio da pessoa orar e dizer, ô Senhor meu Deus e meu Pai. Essa intimidade que cada um de nós temos individualmente com Deus, de chamar de pai, e o apóstolo Paulo fala que nós podemos chamar até de paizinho, papai, que a palavra no aramaico é Abba, ela veio do Novo Testamento. Mas no Antigo Testamento, Deus é pai da nação de Israel. Deus gerou a nação de Israel. E o salmista aqui, ele se coloca como filho, porque ele é um rei. Então, os reis naquela época, eles se tinham como filho de uma autoridade, de uma divindade. Então o salmista está dizendo que ele é o filho de Deus. Agora, que coisa maravilhosa, né? No Antigo Testamento, as pessoas não podiam ter essa intimidade com Deus, não tinham, e não chamava Deus individualmente de pai. E hoje nós podemos chorar na presença de Deus, falar com Deus, podemos estudar a sua palavra, entender a sua vontade, podemos chamar até ele de papai, paizinho. E ele vai dizer, tu és meu filho, eu hoje te gerei. E nessa revelação harmoniosa da Bíblia e progressiva, quando chega no Novo Testamento, lá no livro de Hebreus, no capítulo 1 de Hebreus, também no livro de Atos dos Apóstolos, vai citar esse versículo se referindo a Cristo. E aí os irmãos podem se perguntar, e isso que causou tanta polêmica dentro da igreja, se Cristo é o Filho de Deus, eu estou falando se, não estou colocando em dúvida, só estou colocando aqui uma hipótese para os irmãos pensarem. Melhor colocar, né? Cristo sendo Filho de Deus é melhor do que o se, né? Porque dá a impressão que eu estou duvidando. Cristo sendo Filho de Deus, como que ele é gerado? Como que Cristo foi gerado? Se Cristo é eterno. Isaías 9, versículo 6 diz que ele é o Pai da eternidade. Como ele foi gerado? E nós vamos ter essa polêmica lá no 3º século com o bispo chamado Ário, que dizia que Cristo foi gerado, Cristo ele nasceu, né? E ele vai pegar esse versículo e também vai pegar lá em Provérbios, quando diz que Deus possuiu a sabedoria e Deus gerou a sabedoria. A sabedoria lá é personificada e a sabedoria começa a conversar com Deus e diz, no princípio tu me possuíste, o Senhor me gerou. E aí ele entendia que a sabedoria era o próprio Cristo, e aqui, é claro, está se referindo a Cristo, e Ário dizia que Cristo foi criado. E aí Agostinho, que os católicos chamam de Santo Agostinho, nós chamamos de Agostinho de Hipona, Hipona fica na África, né? Agostinho vai rebater isso, e depois nós vamos ter Atanásio também, e aí vamos ter os dois credos, né? O credo de Constantinopla e o credo de Atanásio. Que é muito bom os irmãos estudarem. Tem gente que acha que esses credo, a palavra credo no latim, quer dizer eu creio, né? Também se tornou uma coisa pejorativa, né? Você vai dar algo para uma criança comer, a criança fala ai credo, né? No sentido de nojo, no sentido de uma coisa ruim. Mas credo quer dizer eu creio.
Então a igreja elaborou o credo ali, que nós aceitamos também, esses dois credos, que a igreja católica ela recita em quase toda a missa, né? Creio em Jesus Cristo, Filho de Deus, Todo-Poderoso, e por aí vai. Mas vale a pena nós estudarmos, porque esses dois credos têm base bíblica, e foi rebatendo essa ideia de que Cristo, ele foi gerado, foi criado. E aí no credo está escrito que Cristo é eternamente gerado do Pai, ou seja, ele não tem começo nem fim. Isaías 9, versículo 6, diz que ele é o Pai da eternidade. São João, capítulo 1, versículo 1, fala que ele é Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito veio a existir. A palavra ali, estava, no original do grego, ela dá a ideia de uma intimidade, ou seja, ele é o próprio Deus. E hoje, o que isso tem a ver conosco? Dizer que Cristo foi criado, Cristo foi gerado. As seitas, heresias, elas reproduzem esse ensino ainda hoje. Eu confesso que eu já vi, por incrível que pareça, não vou citar o nome, está sendo gravado, e eu não quero causar muita polêmica, mas já vi pregadores, se dizem conferencistas, pregar na igreja evangélica, que Cristo foi gerado, por falta de estudo. E os irmãos da igreja começarem a ovacionar, glorificando a Deus, sem entender que isso daí é uma heresia, uma das piores heresias que existe. Porque dizer que Cristo foi criado é dizer que Cristo não é Deus. E aí, quem são os expositores dessa heresia? O Testemunho de Jeová, por exemplo, eles reproduzem essa heresia lá do 1º século, lá do 3º século, melhor dizendo. Eles dizem que Cristo não é Deus. Aí em São João, capítulo 1, versículo 1, eles colocam Deus com letra minúscula, como se Cristo fosse um Deus inferior. E aí você tem outro problema. Se Cristo é um Deus com letra minúscula, então eles não creem no monoteísmo, num só Deus. Eles creem no panteísmo, em vários deuses. Um Deus com letra maiúscula, um Deus com letra minúscula, e aí faz essa bagunça toda. Porque em Isaías 43 está escrito: eu sou o Senhor vosso Deus, e fora de mim Deus nenhum se fez. Ou seja, ou Cristo é Deus com letra maiúscula, e é Deus como o Pai é, e não foi criado, é eternamente gerado pelo Pai, ou então você tem um Deus Pai, um Deus menor Filho, e um Deus menor ainda Espírito Santo, que é uma heresia. E a Bíblia não ensina isso. A Bíblia, ela ensina que os três são onipotente, tem todo o poder, onisciente, tem toda a ciência, e onipresente, está em todos os lugares. Então, é muito importante entender que Cristo, ele é eternamente gerado, e não que ele foi gerado em determinado momento que ele foi criado. E aí vai continuar o versículo 8, 9, falando sobre ele castigar as nações. E aí entra outra polêmica, né? Como que o cristão, ele lê o livro de Salmos, dizendo que Deus vai castigar, Deus vai punir as nações, e muitas vezes o próprio salmista, ele fala de vingança. Quem dera que eu me encontre com os filhos dele, eu mataria, eu faria isso, aquilo. E a gente, como cristão, que propaga o amor, fica na ideia: puxa vida, esse salmo aqui, então eu posso desejar o mal para o meu próximo? De maneira nenhuma. Na antiga aliança, aqui o salmista, ele está dentro de um contexto de guerra, num contexto de tomar a terra prometida, que não havia sido conquistada totalmente. Mas nós, hoje, nossos inimigos, Efésios capítulo 6, diz que não é a carne nem o sangue, mas as potestades, os príncipes das trevas. Então nós podemos tomar no sentido figurativo. Os nossos inimigos não são a carne, não são o sangue, não é o nosso irmão, não é a pessoa de outra crença, mas sim são os demônios. E aí, no versículo 10, 11, ele fala sobre os reis se converter, os reis se deixar servir a Deus através do ungido do Senhor. No versículo 9, aqui é uma mensagem escatológica, que fala sobre ferir as nações com vara de ferro. Aí lá em Apocalipse 19, nós vamos ver Jesus voltando num cavalo branco, na sua coxa escrito. Toma cuidado, hein? Tem muito pregador dizendo que na coxa de Jesus está tatuado.
A Bíblia não diz que está tatuado, a Bíblia diz que está escrito. E aí o pessoal usa como desculpa para fazer tatuagem, né? Isso daí é heresia. Não está escrito tatuado. Está escrito, está escrito. E não dá para entender se é escrito na pele dele ou é na roupa que está sobre a coxa. Mas está escrito na sua coxa, fiel e verdadeiro. E ali fala que ele vem com uma vara de ferro para julgar as nações. E no versículo 12, para terminar, ele diz: beijai o filho para que se não irrite e não pereçais no caminho. Antigamente os reis estavam sentados no trono e os reis vassalos, os reis servos que pagavam tributo ao outro rei, eles tinham que beijar a orla do vestido daquele rei, um sinal de autoridade, né? Então aqui está dizendo: beijai o filho, mostrando intimidade, mostrando respeito, para que não se ire, porque dentro um pouco se lhe inflamará a ira. Bem-aventurado todos que nele se refugiam. Esse é o verdadeiro e puro Evangelho. O Evangelho que não prega somente bênção, mas prega também o castigo, que prega também o juízo de Deus. Tem uma frase que eu gosto muito, do Dr. Lloyd Jones, um grande teólogo presbiteriano, que ele diz assim, que o Evangelho, antes dele salvar, ele condena. O Evangelho, ele mexe na ferida. O Evangelho, ele acusa o homem, ele diz: você é pecador, você não presta, você é uma pessoa caída. E teve até um pastor agora recentemente processado e perdeu a causa no fórum aqui da Barra Funda, porque ele disse que o ser humano é depravado. Mas a palavra depravado vem da depravação total, é um conceito teológico. A Bíblia diz que o ser humano é depravado, o ser humano é mau. Só o Espírito Santo na vida do homem que pode regenerá-lo para encontrar com Deus. Bem-aventurado, ou seja, bem feliz, são os que nele se refugiam. Que Deus abençoe a todos, e agradeço a oportunidade e peço perdão mais uma vez, irmãos, por estar aqui com essa camisa que eu não esperava estar aqui essa noite. Amém. Amém. Obrigado. Obrigado. Palavra de Deus, Salmo 2. Salmo, tudo 150 salmos. Primeiro, capítulo primeiro começa e acharé significa: vocês já abençoados. Aqui Espírito Santo tudo controlou. 150 salmos. Vamos colocar primeiro capítulo, segundo, terceiro, a partir de terceiro, muito salmo de Rei Davi. Rei Davi. Aqui hoje o irmão Fernando ensinou Salmo capítulo 2. Primeiro capítulo 1 fala, né? Definição de bênção. Aqui não é muito